Então, senhores, hoje vamos ver a questão número 100 do Breve Catecismo, que pergunta o seguinte: o que nos ensina o prefácio da oração dominical, ou oração do Senhor, ou Pai Nosso? O prefácio, que é Pai Nosso que estás nos céus, ensina-nos que nós devemos nos aproximar de Deus com toda santa reverência e confiança, como filhos a um Pai poderoso e disposto a nos ajudar. E também nos ensina a orar com os outros e por eles. Os textos que nós podemos ver é Lucas 11, ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Romanos 8, mas recebestes o Espírito, que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. A pergunta 101 diz o seguinte: pelo que oramos na primeira petição? A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Nela pedimos que Deus nos habilite a nós e aos outros a glorificá-lo em tudo aquilo em que se dá a conhecer e que disponha tudo para a sua glória. Temos Apocalipse 4, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. E o Salmo número 67, a partir do verso 1. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Glorifica o teu santo nome em nosso meio, que o teu santo nome possa ser compreendido, exaltado, e que nós possamos compreender a tua oração, a oração da forma como tu nos ensinou, esse modelo de oração, para que nós possamos de fato te obedecer orando, mas orando de verdade, Senhor, do jeito que tu nos ensinou, não da nossa maneira, não do nosso jeito, tendo as prioridades que tu ensinou e não as nossas. Nos ajuda, Senhor, porque até nisso nós somos debilitados. Guia, Senhor, os nossos passos no conhecimento da tua oração e nos guie a partir de hoje mais profundamente dentro da tua palavra, para que nós possamos de fato te buscar quando nós invocarmos o teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na semana passada nós vimos Cristo ensinando os seus discípulos a orar. E ele inicia lá em Mateus, capítulo 6, verso 9, dizendo o seguinte: portanto, vós orareis assim. Vimos que não há um problema em orar exatamente estas palavras, a partir do momento que estas palavras sejam oradas com entendimento, com compreensão do significado de cada uma delas. Existem pessoas que são totalmente contra a oração, a recitação do Pai Nosso, como se fosse quase uma blasfêmia, como se fosse um pecado. Mas quando nós oramos com entendimento, sabendo o que cada termo quer dizer, e oramos com o nosso coração aberto, ainda que nós possamos repetir palavra a palavra, nós devemos lembrar que estamos recitando a palavra de Deus, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acho meio complicado quando as pessoas colocam meio que uma proibição a respeito disso. Mas o objetivo de Cristo Jesus, aí sim, isso é claro, não era que nós tivéssemos simplesmente aquelas sequência de petições e de glorificação ao nome de Deus para repetição, mas sim como uma linha condutora, como um modelo, aonde nós aprendemos que
A oração verdadeira é aquela oração que mais se agradece e louva do que se pede. E é aquela que se pede mais perdão e proteção, santidade nessa vida do que as próprias demandas pessoais, do que aquelas coisas que nós necessitamos para nós mesmos. Vimos que devemos orar porque, em primeiro lugar, Deus ordenou. Em segundo lugar, isso nos fortalece. Em terceiro lugar, nos põe em contato com toda a Trindade. Em quarto lugar, nos faz cônscios da nossa dependência de Deus. Isso já derruba aquela crítica que nós ouvimos quando nós dizemos que cremos que Deus determina todas as coisas e que nada pode acontecer fora da vontade de Deus. Aí vem as críticas. Então vocês não oram. Sim, oramos. Mas por que orar se Deus determinou todas as coisas? Primeiro, por aqueles motivos que nós já estabelecemos. O principal, Ele mandou, né? E os demais. E, além disso, nós devemos entender que o entendimento que Deus já determinou todas as coisas é um incentivo à nossa oração. É um incentivo a buscar aquele que é soberano sobre tudo. Ora, Deus ele nos move a oração, fazendo-nos então participantes, confirmando os seus decretos por meio das nossas petições. Ele trabalha em nossos corações através do Espírito Santo de Deus, para que nós peçamos aquilo que está pré-ordenado a fazer, de tal maneira que nós nos sintamos participantes e gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Ou seja, oração verdadeira é conforme a vontade de Cristo Jesus, ou seja, em seu nome, pedindo aquilo que Ele pediria, para então sermos de fato atendidos. E isso nos leva então ao nosso primeiro ponto dessa noite. O prefácio nos ensina algo maravilhoso. Eu falei algumas coisas a respeito disso quando eu expus no início do ano passado a oração do Senhor. O prefácio ensina Pai Nosso. É uma oração que todos podem fazer. Será que esse prefácio ele já indica assim, o Pai Nosso qualquer um pode orar, qualquer pessoa pode orar o Pai Nosso? Será que isso é verdadeiro? Será que qualquer pessoa pode orar? Será que todos podem e devem orar? A resposta é não. Por mais que isso possa causar algum espanto. Por quê? Porque nem todos são filhos de Deus. Começamos daí. Não tem como nós chamarmos a Deus de Pai não sendo filhos. Já começamos mal, se esse fosse o nosso caso. Somente aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que estão em Deus e Deus está neles, como nós vimos em 1 João, somente aqueles que possuem então o Espírito Santo de Deus, o testemunho de que Cristo é Deus, né? Conforme ainda 1 João, somente essas pessoas podem orar. Somente através do Espírito Santo podemos chamar a Deus de Pai, foi um dos textos que nós lemos aqui, sem que isso seja uma mentira. Além de crer em Deus, a pessoa deve o ter de fato como Pai. A pessoa deve ter de fato como Senhor. E se Ele é Pai, a pessoa lhe deve obediência. Se Ele é Senhor, a pessoa lhe deve mais obediência ainda. Porque então ela é uma serva, ela é uma escrava de Cristo, de Deus nosso Pai. Para ser atendido, nós devemos saber o que o Pai exige. Assim como nos nossos relacionamentos, quando nós queremos alguma coisa dos nossos pais, nós temos que saber o que Ele exige. Nós temos que saber as regras da casa. Nós temos que saber as regras das petições. Quem tem filhos deve estabelecer isso. E todos nós tivemos os nossos pais, nós entendíamos que teríamos que entender, saber e andar conforme as regras da nossa casa, as regras dos nossos pais. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, melhor nós vamos orar. O conhecimento das Escrituras, eu diria que não apenas melhora a oração, mas sem conhecimento das Escrituras você não tem como orar. Você vai fazer uma série de petições
conforme o seu coração. Mas nós não temos como nos dirigir ao nosso Pai sem saber o que Ele exige, sem saber o que Ele promete, sem saber o que lhe agrada, sem saber o que Ele está apto a pedir, sem saber o que Ele proíbe, para não pedirmos algo totalmente à parte de uma exigência sua. Quando dizemos Pai Nosso, nós nos dirigimos a toda a Trindade. Por meio da Trindade, nós vamos ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo de Deus. Pai Nosso. Essa oração, meus senhores, ela não pode ser oferecida senão em nome de Cristo. Por que isso? Em primeiro lugar, porque fomos adotados em Cristo Jesus. Sem a mediação de Cristo, sem a intervenção de Cristo, sem a redenção de Cristo, nós não seríamos filhos. E aí, Pai, nosso Deus não seria. Fomos adotados em Cristo, portanto, quando nós chamamos Deus de Pai, nós certamente invocamos a obra de Cristo Jesus. E isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Quando nós nos dirigimos a Deus como Pai, nós temos que lembrar que Ele só é nosso Pai, porque nós somos salvos por Cristo e em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus. Efésios 1:5. Segundo lugar, não há nada que possamos oferecer a Deus. Não temos nada para oferecer a Deus para Ele nos atender. Não temos nada para constranger a Deus. Não temos nada que Deus necessite. Não temos nenhum mérito. Não temos nada para agradá-lo. Não há méritos nossos para sermos ouvidos ou para sermos aceitos na presença de Deus. Portanto, Cristo, Ele é o nosso mediador. Tudo que nós fazemos é carregado com a contaminação do pecado que ainda reside em nossos corações, ainda que justificados. João novamente nos ensina: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Mesmo as nossas orações mais sinceras e mais fervorosas, elas são carregadas de pecado. E elas não poderiam de maneira alguma agradar a Deus, e elas não poderiam de maneira alguma serem atendidas por Deus. Diria que nós não poderíamos chegar jamais à presença de Deus sem a mediação de Cristo Jesus. Por isso que é muito importante nós entendermos, para tudo que nós vamos fazer em nome de Deus, nós fazemos em nome de Cristo, sob a mediação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós oramos sob a mediação de Cristo. Nós glorificamos e louvamos a Deus sob a mediação de Cristo. O nosso culto, ele só é agradável a Deus na medida em que ele é oferecido sob a mediação de Cristo Jesus. É somente assim que o nosso culto não é uma festividade de frivolidades e de carnalidade. Nós devemos entender que, ainda que temos a Bíblia para nos nortear, e não devemos fazer coisas que são contrárias ao que Deus nos exige em culto, não há um culto, não há um homem que possa oferecer um culto verdadeiro a Deus, o culto certo, um culto mais santo, senão somente pela mediação de Cristo Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, o nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus. Portanto, Cristo é o nosso mediador. O Pai Nosso, ele é atingido pela mediação de Cristo. Cristo é que faz a ponte. Terceiro lugar, Ele é o nosso sumo sacerdote, como eu falei, estando então à direita do Pai, intercedendo pelos seus, intercedendo por aqueles que Ele veio salvar, intercedendo por aqueles que Ele redimiu e que por intermédio dele foram adotados e que aí então podem dizer:
Pai Nosso. Que Ele é nosso intercessor, Paulo diz em Romanos, que Ele é nosso intercessor, o autor de Hebreus nos deixa muito claro, sumo sacerdote e intercessor. Isso também nos ensina que nós nunca estamos sozinhos. Contamos sempre com a sua intercessão. Nós temos um sumo sacerdote, um intercessor que não cansa, que não dorme, que não fraqueja. Ainda que nós não vemos ou não sentimos constantemente o seu auxílio, mas nós podemos contar. Nós não somos movidos por vistas, não somos movidos por sentimentos, somos movidos pela fé, pela certeza daquelas coisas que se esperam. E nós esperamos por quê? Porque foi nos prometido que Ele seria nosso intercessor à destra do Pai. Isso nos leva à quarta coisa. Desta maneira chegamos ao nosso Pai em nome do Filho. E desta maneira então somos atendidos. E esta é a confiança que temos para com Ele, diz João na sua epístola, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. As pessoas gostam muito de falar sobre orações atendidas e métodos. Elas têm vários métodos e pressões que elas colocam. Olha, a sua oração tem que ser com fé. E é a força da tua fé, a medida da tua fé, que vai fazer com que você seja de fato atendido. Ora, Cristo Jesus nos ensina a respeito de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A medida de fé foi separada para nós. O que importa, obviamente não desprezando a fé, porque Tiago no seu primeiro capítulo deixa bem claro que aquele que ora sem fé não deveria nem orar. Né? Isso é fato. Agora, a força da nossa petição não está na nossa fé, mas está no mediador. E estando no mediador está em pedir no nome do mediador. E pedir no nome do mediador significa pedir o que o mediador pediria. E para sabermos isso, temos que conhecer isso. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João ainda escreve, Cristo dizendo o seguinte: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O prefácio demonstra então que a nossa dependência do Pai, o nosso Pai, deve ser total. Por isso, até essa colocação de Pai. Por isso, Cristo Jesus nos ensina a sermos como crianças. Não é para sermos infantis, não é para sermos imbecilizados, não é para sermos meninos, né? Sem maturidade, irresponsáveis, mas é para sermos dependentes, para em tudo dependermos do nosso Pai. Cristo nos ensina também algo maravilhoso aqui. Ao nos achegarmos a Deus em oração, nós não devemos iniciar pensando em nós mesmos. Esse prefácio, ele nos ensina a não chegarmos a Deus em oração pensando em nós mesmos. Eu ensinei isso da outra vez que eu falei sobre isso. O nosso primeiro foco deve estar em Deus, deve estar em sua honra e em sua glória. Pai nosso. E depois vai para a primeira petição: santificado seja o teu nome. Veja, devemos tirar a atenção de tudo para ir ao Pai. Tirar a atenção de tudo para nos dobrarmos em oração ao nosso Pai. Ao Pai Nosso. Isso já nos ensina também o segundo foco. Esse segundo foco ainda não diz respeito a nós mesmos. Pelo menos não sozinhos. Mas a oração exige um pensamento coletivo. Um pensamento coletivo. Não é meu Pai. Jesus não nos ensinou a orar assim: olha, orem da seguinte forma: meu Pai que está nos céus. Não, Pai Nosso. Pai Nosso diz muito.
Pai Nosso diz que não é só meu, que não é só teu. Pai Nosso diz que quando você se dobra em oração, você está chegando diante de Deus de uma forma comunitária, ainda que esteja sozinho no seu quarto. Tanto o nosso inicial, quanto o nós que permeia toda a oração, ela nos ensina a lembrar das outras pessoas, tanto quanto de nós mesmos. Então, se você vai orar a Deus, e na sua oração, você só encontra espaço para você mesmo, eu tenho uma má notícia para você. Você pode estar falando muito, mas tem orado bem pouco. Ainda que você, como a gente viu semana passada, adule bastante a Deus. Oh Deus, soberano Senhor, diz... e só eu quero, eu preciso, eu estou em dificuldade. Você não está se dirigindo ao Pai Nosso. Nós temos livre acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Nós podemos ir ao Pai por meio de Cristo Jesus sozinhos. Isso significa que nós não precisamos de um outro mediador, de um outro sumo sacerdote. Nós não precisamos de um padre ou de um pastor para irmos a Deus. Podemos ir sozinho. Todavia, somos membros do seu corpo místico. Nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos. Nós não fomos salvos para ficarmos sozinhos. Nós fomos inseridos no corpo místico de Cristo, de tal maneira que as necessidades dos nossos irmãos são também as nossas necessidades. Nós devemos estar muito atentos para as necessidades dos nossos irmãos. Nós devemos ter as necessidades dos nossos irmãos como nossas. Nós devemos pedir as coisas que vão beneficiar não somente a nós. Claro, existem coisas específicas. Você está com algum problema de saúde, você vai orar. Há espaço para isso no Pai Nosso. Mas nós devemos ter em mente as coisas que vão beneficiar todo o grupo. Quantas vezes você de fato orou: Senhor, me ajuda a ser útil no teu corpo. Senhor, me ajuda a ser um membro útil na tua igreja. Senhor, me dá possibilidades de auxiliar os meus irmãos. Senhor, me dá melhor organização e mais tempo para que eu possa me dedicar a visitar os irmãos, a me preocupar com os irmãos. Me dá, Senhor, recursos financeiros, não para eu ter uma casa na praia ou um outro carro, mas para que eu possa auxiliar os outros irmãos. É o que nos ensina o Pai Nosso. O reformador de Genebra nos ensina que quando amamos um pai de família, nós abraçamos todos os membros dessa família, porque nós amamos o Pai. Quando nós vamos visitar um pai de família, nós nos alegramos e abraçamos todos que estão naquela casa. Mesmo alguns que nós, às vezes, não temos aquela simpatia toda, ou temos até uma certa antipatia, mas pelo amor do Pai, nós abraçamos. Logo, Ele é nosso Pai e somos todos um só corpo. Somos um em Cristo Jesus, portanto não estamos sozinhos. Independente do nosso problema, compartilhamos tanto os problemas quanto o Pai nosso, a quem nós oramos. Mas o texto prossegue: que estás nos céus. Isso nos lembra que o nosso socorro vem do alto. Isso nos lembra que o nosso socorro não está nas mãos de homens. Isso nos lembra a maldição bíblica, que maldito é aquele que confia no homem e faz dele seu braço forte. O nosso socorro vem do alto. É maravilhoso quando o salmista diz: olho para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do alto. Mesmo em meio a uma tormenta, e principalmente, talvez em meio a uma tormenta, principalmente quando nós estamos num vale de sombra de morte, principalmente quando tudo ao nosso redor está bagunçado, está complicado, está alterado, quando nós estamos num ambiente inóspito, e nós peregrinando por esse mundo, constantemente estamos num ambiente inóspito, nós devemos olhar para o alto. Agora,
É errado nós imaginarmos que, pela oração dizer que estás nos céus, nós imaginarmos que Deus está contido dos céus, que Deus está limitado aos céus, porque a própria Escritura nos ensina, nem os céus dos céus podem contê-lo. 1 Reis 8. Diz mais, o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Isaías 66. Mas tem outro verso de Isaías que é maravilhoso para nós entendermos a grandiosidade de Deus, que está nos céus, mas não é limitado pelos céus. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo. O que ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que coisa gloriosa! Senhores, que declaração! O Pai nosso que está nos céus não é limitado pelos céus. Isso nos dá uma ideia de que Ele é totalmente o outro, que o socorro vem de fora de nós, assim como o Evangelho veio de fora de nós. Nós não encontramos a Cristo olhando para o nosso coração. Lá só vamos encontrar imundície, até Ele ser regenerado. Lá só vamos encontrar dureza, enquanto Ele não for transformado de pedra em coração de carne, que sangra como sangrou o nosso Senhor. Mas Deus não somente é aquele Pai que está nos céus, e Ele não está só nos céus, porque os céus não podem limitá-lo, mas Ele está também com o contrito de coração, com o quebrantado. Quando você está destruído, quando você está derrotado, quando você está chorando, quando você está tremendo, quando você não consegue nem ao menos orar, a não ser pelo poder do Espírito Santo, ainda que com gemidos inexprimíveis, o Pai está contigo. O Pai está ali contigo. Portanto, nenhum lugar pode conter a Deus. Ele está em todo lugar. Não há nada que possa limitar a grandeza de Deus. Eu acho muito estranho quando as pessoas dizem Deus não está em determinado lugar. Entendam o seguinte: não existe um lugar profano ao pé da letra. Existem lugares que profanam o nome do Senhor, mas profanar é uma coisa. Um lugar profano, um lugar onde a presença, fania, Deus não está. Profano, é impossível. Deus está em todo lugar. Ainda que numa reunião onde não se invoca o nome do Senhor corretamente, ainda numa reunião que se invoque o nome de qualquer outro ser ou qualquer outro Deus, Deus está lá, nem que exercendo o seu juízo, mas lá Ele está. No inferno Deus estará. E quem o ver no inferno experimentará aquele cálice sem mistura de ira. Mas é Deus que estará lá julgando. Muitos têm uma visão que quem administra o inferno é o diabo. Tem que ler mais Bíblia. O inferno foi feito para ele, para condená-lo, e os seus anjos, e todos aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. Não existe um lugar onde Deus não esteja. Não há nenhum lugar que possa limitar a sua grandeza. Mas então eu pergunto de novo, por que Jesus disse que Ele está nos céus? Isso não só nos revela essa maravilha de que o socorro vem de fora, mas essa expressão nos faz entender que Deus é exaltado, que Ele é poderoso, que Ele está além da nossa compreensão, está além do limite do nosso entendimento. A expressão nos ensina a transcendência de Deus, como eu falei, mas ensina, junto com essa transcendência, uma outra coisa maravilhosa. Pai nosso que estás nos céus. O céu se estende por todo lugar. Aonde você vai que você não tem céu?
O céu está acima de tudo. O céu está acima de todo lugar. Ao buscá-lo, nós somos levados acima de todo o sentido do corpo, de toda a alma, de todo e em cada lugar. O Pai está. Porque onde nós estivermos abatidos, nós estaremos debaixo dos céus. E estando debaixo dos céus, nós estaremos debaixo da mão de Deus, debaixo do poder daquele que é o nosso Pai. Nós adoramos e pedimos da nossa perspectiva limitada, olhando para algo que não conseguimos medir ou compreender. Fazemos isso àquele Pai que está acima de nós e que está acima de tudo. Cremos que Ele, além de ser sobre tudo, Ele é imanente. Ele não é só o transcendente, mas como vimos, Ele é imanente. Ele está com o coração contrito. Ele habita com o contrito e abatido, e assim Ele intervirá segundo a sua boa vontade, tanto na terra quanto no céu. Mas como devemos orar? Já falei bastante em pedir em nome de Jesus, e que pedir em nome de Jesus é pedir o que Ele pediria, segundo a sua boa vontade. Mas veja, João 14, os versos 14 e 15 diz o seguinte: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está falando de oração, está falando em pedir as coisas em seu nome. E depois ele atrela isso não fé, não uma fé grande, não fé demais, porque fé demais não cheira bem, já dizia o título de um filme. Mas ele atrela isso ao seguinte: se me amais. Ora, se você ama Cristo Jesus, é porque você foi salvo por Ele. É porque você o entende, é porque você tem o testemunho interno do Espírito Santo, você tem o testemunho dentro de você. E esse Espírito Santo te faz chamar a Deus de Pai. Mas se você ama, você guarda os seus mandamentos. E a guarda de mandamento está intimamente ligado com o ser ouvido. Não entendam errado. Não estou ensinando que o ser atendido é por mérito, porque ninguém consegue obedecer à lei de Deus plenamente. E ainda que obedecêssemos, Cristo Jesus nos ensina que seríamos apenas servos inúteis. Não é isso que nós estamos falando. Agora, a perspectiva da obediência já nos ensina grandiosíssimas verdades de como ser atendido. Ora, você não vai pedir aquilo que é contrário à vontade de Deus. Você não vai pedir aquilo que possa te afastar de Deus. Você não vai pedir aquilo que é proibido por Deus. Junto com o que Cristo Jesus pediria, já que vamos pedir em seu nome, há a obediência. E é a obediência que Ele nos exige. O teólogo Van Horn, ele nos questiona o seguinte, e isso eu peço que os irmãos prestem atenção para que meditem nessas palavras, nessas perguntas. Eu estou me aproximando dele em oração, tendo por senha a palavra obediência? Eu estou disposto a me submeter a qualquer caminho a que ele me dirige em resposta da minha oração? Pode ser um caminho de cruz, pode ser um caminho de dor, pode ser um caminho de vergonha pública, pode ser um caminho de perda para esse mundo. O verdadeiro cristão, ele não tem medo dessas coisas, porque ele já perdeu a sua vida para ganhar a vida. Quem está agarrado na sua vida, na sua honra, no seu orgulho, não conhece nada de Cristo Jesus. E a nossa luta constante é para matar este homem carnal, que se baseia no seu orgulho, na sua reputação e no seu conforto. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha espiritual. Batalha espiritual não é você ter uma espada de fogo e ficar cortando demônios, como tem alguns autores que escrevem. Batalha espiritual é você mortificar a sua carne, as suas concupiscências. Senhores, aquele que está acima nos céus, ele governa o mundo todo. E por nada nem ninguém ele é governado. Nada o constrange, nada o dá ordens.
que o seu nome seja santificado. Mas como santificamos o nome de Deus? Que é a primeira petição. Os nomes, primeiro nós temos que compreender o seguinte, que os nomes, eles tinham um significado especial. Os nomes, biblicamente, eles sempre definiam a própria pessoa. Os nomes têm um caráter de identificar sobre quem nós estamos falando. E com Deus acontece a mesma coisa. Deste modo, os nomes de Deus representam o próprio Deus, porque constantemente vão representar algum atributo do nosso Deus. Nós reconhecemos, portanto, que o seu nome é santo. Não pedimos que ele seja santo. Quando pedimos santificado seja o teu santo nome, nós não estamos pedindo que ele seja santo. Isso é absurdo, ele é santo. Ele é totalmente santo. O nome, a pessoa de Deus, ela não admite graus de santidade. Deus não torna-se mais santo. Deus não torna-se menos santo. Deus tem um nome muito santíssimo. Santo significa separado. É isso que nós temos que entender. Então, santificar é separar. Separar de alguma forma. O que pedimos, portanto, é que os seus atributos, a sua honra, a sua força e poder, o seu amor e a sua misericórdia sejam conhecidos por todos, sejam glorificados por todos, sejam separados desse amor mundano e secular, sejam separados dessas correntes humanistas que confundem mensagens de mais amor com o amor verdadeiro de Deus. Que recebam o nome de Deus, que receba a honra que é digna, que seja conhecido e glorificado acima do mundo, por sobre o mundo, separado do mundo e no mundo. Santificado seja o teu santo nome. Pedimos a Ele que o seu nome seja falado e pensado entre os homens com extrema reverência, porque Ele é santíssimo. Talvez não haja dia que seja tão pertinente a oração de santificado seja teu santo nome. Talvez o nome do Senhor nunca tenha sido tão vituperado como em nossa época, aonde simplesmente falar sobre Deus ou dizer que crer em Deus é uma senha para você ser ridicularizado, para você ser visto como um tacanho, como um obscuro. Talvez nenhuma época o nome do Senhor tenha sido tão irreverenciado. Talvez em nenhuma época da igreja o nome de Deus tenha sido tão vituperado, adulterado, violentado pela própria igreja, como nos dias atuais. Muitos e muitos lugares que se chamam igreja fazem o trabalho que caberia ao mundo, e fazem de maneira excelente. Envergonham o nome do Senhor, adulteram o nome do Senhor, vendem o nome do Senhor. Vivemos dias terríveis. Pedimos a Ele que o seu nome seja falado, pensado entre os homens com extrema reverência. Por quê? Porque Ele é santíssimo. O próprio Cristo orou: Pai, glorifica o teu nome. Lá em João capítulo 12. E essa é a nossa finalidade. A nossa finalidade é glorificar o nome de Deus. É sempre voltando para a primeira pergunta do breve catecismo, a qual diz muito mais sobre um cristão reformado do que simplesmente pegar alguma doutrina da graça, alguma doutrina, um dos 5 pontos das doutrinas da graça. Porque as doutrinas da graça estão submetidas a isso. A nossa finalidade principal é glorificar
a Deus, é glorificar ao nome de Deus e gozar depois disso, se alegrar no nome do nosso Senhor, que é santíssimo. Clamemos então com o salmista que diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, lá no Salmo 34, verso 3. Portanto, o nome de Deus ele é santificado quando, em primeiro lugar, Deus santifica e glorifica o seu próprio nome no mundo, numa ação sobrenatural dele, através do seu poder maravilhoso. Mas em segundo lugar, quando Deus, operando por nosso intermédio, ele nos capacita a glorificar o seu nome, o santificando. Fazemos isso quando somos zelosos com o nome de Deus, quando somos zelosos com os atributos de Deus, com as qualidades de Deus, quando somos zelosos com as ordenanças de Deus, quando somos zelosos com a palavra de Deus, quando somos zelosos com as obras de Deus, quando pedimos que o seu nome seja santificado, nós pedimos que ele seja reverenciado, tanto por nós, quanto pelos outros. É principalmente, primeiramente por nós. Não adianta nós pegarmos e ficarmos olhando para meia dúzia de botecos que se chamam de igreja, ficarmos olhando para meia dúzia de hereges, e nos alegrarmos e fazermos piadas e acharmos que nós oferecemos, como eu falei anteriormente, um culto aceitável a Deus. Primeiro, o nosso culto só é aceitável através da mediação de Cristo Jesus. É por isso que nós falamos Pai Nosso. Segundo lugar, o nosso telhado é de vidro. Nós somos pecadores. Nós constantemente erramos. E nós constantemente estamos sobre a linha tênue, que é o caminho da graça. Um caminho que Cristo Jesus disse que é apertado, a qual nós entramos por uma porta estreita. Então, quando pedimos que o seu nome seja santificado, pedimos que ele seja reverenciado, tanto por nós, primeiramente por nós. Primeiro temos que tirar as traves dos nossos olhos, para ficar procurando cisco no olho dos outros, ou nas declarações dos outros, mas também, depois, para que ele seja reverenciado pelos outros. Que o seu nome seja tratado, honrado e temido como santo, tanto por nós, como pelos outros. Pedimos ainda que aquele que restringe o mal, que aquele que diz para o mal, assim como disse para as águas no oceano: até aqui tu vais, daqui não transpassarás. Que ele haja. Pedimos que ele haja, refreando a impiedade, tanto a nossa impiedade como a dos outros, silenciando as blasfêmias, tanto a nossa boca, para que a nossa boca não blasfeme nunca, quanto a blasfêmia na boca alheia, dobrando a irreverência, tanto a nossa irreverência que se mostra constantemente, quanto a dos outros. Portanto, pedir que o seu nome seja santificado é pedir que o Espírito Santo faça o nome do Pai conhecido, santo e glorificado no mundo, começando a partir de nós. Ou seja, isso se inicia na igreja. Assim como o julgamento de Deus, o juízo de Deus se inicia na igreja. Portanto, é pedir que o Pai Nosso santifique o seu nome, santificando também o seu povo. Quando nós somos santificados, nós resplandecemos essa santidade. Quando nós somos santificados, nós honramos, glorificamos e somos reverentes ao seu santo nome. E é o que a igreja precisa com urgência. Vamos repetir algo constantemente nessa reta final do breve catecismo que estamos falando sobre a oração do Senhor. A oração é, sobretudo, adoração a Deus. É muito mais do que pedir coisas. É louvá-lo pelo que Ele é louvá-lo pelo que Ele tem feito, é louvá-lo pelo que Ele fará.
é confessar não apenas os nossos pecados, mas sobretudo a nossa incapacidade e a nossa dependência plena e total a Deus. É buscar, mediante a sua santidade, para que essa santidade cubra toda a terra. Mas se essa santidade deve cobrir toda a terra, ela deve iniciar cobrindo a igreja. E como nós somos a igreja, essa santidade deve iniciar nos cobrindo, iniciando por nós, pecadores, corruptos e miseráveis. Termino com uma frase do Hélio Clemente: oração é louvor e ação de graças. E mediante isso, nós devemos entender que do pouco que se tem orado, bem pouco é oração de fato. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele possa fazer nós nos aproximarmos do nosso Pai, comunitariamente, não individualmente, através de Cristo Jesus, e clamar para que o Seu nome seja santificado sobre a nossa vida, sobre a igreja e sobre o mundo. Vamos ficar de pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, porque até mesmo para orar, nós somos deficientes, Senhor. Que Teu nome seja exaltado e glorificado por toda a terra. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em todas as igrejas. Que Teu nome seja exaltado e glorificado em todos os lares cristãos. Que Teu nome seja exaltado e glorificado na vida de cada um de nós, tanto individualmente quanto em conjunto. Senhor, que nós possamos de fato entender que nós nos achegamos a Ti, não sozinhos. Nós somos o Teu corpo místico, pertencemos uns aos outros. Que as nossas orações sejam permeadas de louvor e adoração, e permeadas com uma preocupação não somente conosco, que nós tenhamos um senso de proporção, que Tu estás nos céus, que Tu estás em todos os lugares, que Tu estás sempre acima de nós, nos cuidando e nos guardando, que nós nunca estamos sozinhos, mas que de fato estás acima de nós, de tal maneira que nós devemos reverenciar o Teu nome. E só podemos chegar a Ti como Pai, através da mediação de Cristo Jesus. Ó Senhor, santifica o Teu santo nome em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, porque sabemos que essa é a vontade do Filho. Amém e amém.